Existe uma pergunta que praticamente ninguém faz no primeiro encontro e que poderia te poupar meses, às vezes anos, de uma relação que não ia dar certo. E não é quais são seus hobbies, nem o que você procura num relacionamento. É uma pergunta bem mais incômoda. E eu vou te contar qual é e por que ela funciona tão bem. A gente vai para o primeiro encontro tentando causar a melhor impressão possível. Roupa boa, papo leve, um sorriso fácil. Todo mundo ali fingindo, de um jeito bem sutil, que não tem problema nenhum. E aqui já está o primeiro erro. A gente trata o início de um relacionamento como uma vitrine, quando na verdade devia ser uma espécie de entrevista. Uma entrevista gentil, mas sincera. Eu sou Eduarda, psicóloga, e uma das coisas que eu mais vejo no consultório são pessoas chegando depois de anos numa relação e dizendo: se eu soubesse disso no início, eu teria pensado duas vezes. E o isso quase nunca é uma surpresa gigante. Quase sempre é um padrão que já estava ali desde o primeiro encontro. Só que ninguém perguntou e ninguém contou. Aqui vai uma ideia que é libertadora. O amor, ele não é apenas um sentimento que você sente pronto. Ele é uma habilidade, uma construção que você aprende, que você treina. Pensa assim, se alguém te dissesse: vou escalar o Everest mês que vem. Você iria perguntar: como você está se preparando? Esperaria ver corda, treino, equipamento, oxigênio. Mas no amor, a gente entra na relação sem nenhum preparo. E depois fica surpreso quando cai da montanha. E aí? Faz o quê? Culpa a outra pessoa? Não era a pessoa certa. Volta pro app, tenta de novo, do mesmo jeito, com outra pessoa. E o padrão se repete. E é aqui que entra a pergunta. No primeiro encontro, ou nos primeiros encontros, em vez de só trocar curiosidades soltas, existe uma pergunta que revela muito mais sobre como vai ser essa relação do que qualquer outra. E essa pergunta é: me conta, qual é a sua loucura? Calma, não é literal. É perguntar quais são os seus padrões. O que você sabe sobre si mesmo que costuma complicar seus relacionamentos? Porque aqui vai uma verdade desconfortável. Todo mundo tem. Ninguém chega numa relação como uma folha em branco. A gente carrega histórico, seja da infância, de relações passadas, de feridas que nem sempre lembramos que existem. E a forma como a pessoa responde essa pergunta diz quase tudo. Se a pessoa disser algo como: eu sei que às vezes eu me afasto quando eu fico ansioso, ou eu tenho um pavio curto quando me sinto ignorado, é uma coisa que venho trabalhando. Isso é um ótimo sinal. Significa que essa pessoa já fez algum trabalho de autoconhecimento. Ela sabe que carrega coisas e está disposta a falar sobre isso com você. Agora, se a pessoa reagir com: como assim? Eu não tenho problema nenhum. Ou: que pergunta estranha. Você está dizendo que eu sou problemático? Presta atenção nisso. Não estou dizendo que essa pessoa é ruim. Estou dizendo que ela ainda não fez esse trabalho. E sem isso, ela vai acabar descarregando os padrões dela em você, sem nem perceber às vezes. E quando isso acontecer, provavelmente vai ser você quem vai levar a culpa. E isso me leva a um outro ponto importante. A gente vive numa cultura obcecada em achar a pessoa certa. Mas talvez a pergunta certa não seja: essa pessoa é certa para mim? E sim, essa pessoa está disposta a fazer o trabalho de construir uma relação comigo? Porque compatibilidade não é um ponto de partida. Compatibilidade é uma construção. É o resultado de duas pessoas que se conhecem, se entendem e aprendem a lidar com as diferenças uma da outra. Toda relação vai ter conflito,
Toda relação vai ter momentos difíceis. A pergunta não é como eu evito isso, e sim, quando isso acontecer, essa pessoa vai conseguir conversar comigo? Ou vai travar, vai me culpar, vai sumir? Então, na próxima vez que você for a um encontro, não precisa ser logo de cara, pode ser no segundo ou no terceiro. Tenta perguntar com leveza, com um sorriso no rosto. Me conta, qual é a sua loucura? E presta atenção não só na resposta, presta atenção em como a pessoa reage à pergunta. Porque no fim, a gente não precisa encontrar alguém perfeito. A gente precisa encontrar alguém que sabe que não é e que está disposto a trabalhar nisso do seu lado. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal